Então, agora a gente vai falar sobre property, que não é tão usado assim, não vejo muito sendo usado, mas eu acho muito interessante ele, principalmente porque eu falei, né, que os atributos são públicos, mas como o mais interessante é que ao mesmo tempo que os atributos são públicos, o Python consegue, mesmo assim, garantir um encapsulamento, ou seja, proteger os elementos que estão lá dentro. Vamos, por exemplo, ter... A gente vai ir nesse exemplo mais na frente, mas assim, a ideia é essa aqui. Você tem um João, que você tem é uma pessoa, né? E esse pessoa só tem um atributo nome aqui, que lá fora, às vezes em alguns lugares, eu vou lá e coloco João da Silva como nome. Vamos supor que eu queira mudar a minha estrutura interna do pessoa, que em vez de ter nome, eu tenho primeiro nome e sobrenome. Como eu consigo fazer sem eu alterar os elementos, tipo, alterar a minha estrutura interna, sem que eu tenha que alterar a estrutura externa, por exemplo, o nome aqui, né? Que em vários lugares do meu código, às vezes em muitos lugares do meu código, eu coloquei João.nome, e como é um atributo público, às vezes eu posso ter tido esse problema de, às vezes, poder usar, assim, eu usei ele indiscriminadamente, normal no Python. E aí, como que eu faço, por exemplo, se eu quero mudar a estrutura? E eu não quero alterar as coisas externas. Isso que também é é uma das formas de... É um exemplo de encapsulamento. Você quer proteger a estrutura interna aqui, e você quer mudar a estrutura, só que isso não seja... de tal forma que não afete o código lá fora. Então eu vou mostrar como que o Python faz isso, mesmo deixando todos os atributos públicos. Então primeiro a gente vai fazer um exemplo do property, para que ele serve no geral, e depois a gente faz esse exemplo aqui também. Então a gente vai primeiro para um exemplo aqui de uma pessoa e um funcionário. Eu vou fazer a anotação property lá no Jupyter, que eu acho que fica mais claro para vocês. Então aqui, na verdade não é um funcionário, né? Não vou pôr pessoa, mas aqui a pessoa, você tem um funcionário que tem um nome e um salário. E aí, por exemplo, eu quero porque esse já está vermelho, porque está com o tab errado, a tabulação errada. Deixa eu melhorar aqui, né? E aí, por exemplo, eu quero fazer um atributo calculado. Então, como que eu faço um atributo calculado aqui? A gente escreve property. Property é usado, inclusive, para fazer o atributo calculado. Então, você faz salário líquido. O atributo calculado, ele apresenta como método, mas você usa ele como se fosse um atributo. Por exemplo, salário líquido, vamos supor que é 10% do salário. 10% não, 10% mesmo. 10,9. E aí aqui eu tenho, vamos fazer aqui o funcionário João, que ganha R$1.000. Tadinho. Aí aqui João. Aí aqui você não fez twisting, então vai dar certo. Frase fica bonitinho. Aí aqui tem o João, né? Esqueci do rap, né? Que eu falei na aula passada, no tópico passado, né? Rap. Aqui é o João com salário de 1.000. E aí eu ponho salário líquido aqui. Como eu falei, a gente acessa como se fosse um atributo.
Então você está acessando aqui como se fosse um atributo, salário líquido. Então isso é bem interessante. Não existe. Normalmente você tem um atributo calculado, você não usa get igual no Java, né? Nem usa getSet para os atributos. Vamos supor que eu quero, por exemplo, fazer eu quero o salário. Uma das questões do encapsulamento também é você não deixar, por exemplo, ser atribuído um salário menor que zero, por exemplo. Aqui, ó, eu posso colocar aqui João.salário recebe menos 10, coitado. E aí ele ganha bem pouco e o salário líquido menor ainda. Como que eu faço para proteger isso e não deixar? Ou seja, tem encapsulamento sem usar, quem usou Java, né, usa getSet. Como que eu faço isso para proteger e não deixar que o salário seja menor que zero? Você cria um def in property. Aqui tem uma coisa interessante. Se eu fizer isso aqui, vai dar... Eu tenho que colocar aqui, ó, um atributo a mais que é o underline salário. E aqui eu retorno no salário um underline salário. Por que isso? Porque olha só, vou só fazer aqui, ó, o underline salário. Olha só, eu chamei o salário, eu chamei isso aqui, concordam? Isso daqui chama o underline salário. Se eu fizesse o underline, o salário, chamar o salário, o que vai acontecer? É como se eu estivesse chamando recursivamente essa função várias vezes. Então o que acontece? Se eu fizer isso aqui, ó, eu vou dar, vai ter o estouro de pilha. É interessante vocês verem isso porque é algo que acontece muito usualmente quando a gente usa property, né? Então vocês têm que tomar cuidado. Vai demorar um pouquinho, mas daí vai, porque é estouro de pilha. Ele está chamando várias vezes a mesma função salário. E deixa eu mostrar o erro aqui para vocês. Maximum recursion depth. Você tem uma profundidade máxima de recursividade. Então o que você faz? Você cria um underline salário. E esse underline salário é como se fosse o getter, quem usa o Java, né? E aqui você tem o salário setter do salário, né? Você tem um salário e é como se eu estivesse sobrecarregando a atribuição. Então eu coloco salário.setter. E aí o que vai ser o meu salário.setter? Vai ser o meu... Eu vou fazer um if aqui. Se aqui vai ter que receber um valor, né, que é o valor da atribuição. Se valor for menor que zero, um raise value, aqui é lançando uma exceção, falando, ó, o salário não pode ser negativo. Caso contrário, self.underline salário recebe val. Então, por exemplo, se eu fizer aqui, ó, salário igual a menos 1, ainda não. Aqui dá um errinho, deixa eu descobrir por quê. O salário não pode ser negativo, é justamente o que eu esperava. Até. Eu pensei que eu até tinha feito besteira, mas não é isso mesmo. Se eu dou o salário menos 1, o salário não pode ser negativo. Se eu atribuo o salário, aí eu atribuo o salário direitinho do João. João, aqui o salário. E outra coisa interessante, né, o salário líquido eu não posso atribuir nada, senão vai dar erro. Por exemplo, salário líquido. Aí vai dar erro porque o salário líquido não está para ser setado. Entendeu? E aqui uma coisa interessante é que você tem que ter o getter para ter o setter. Por isso que eu coloquei o setter aqui, ó. O getter, é um getter, né? Ou seja, como obter, né? A gente chama getter, que a gente está acostumado de Java a falar isso. Você é obrigado a falar, é como se você estivesse declarando a propriedade, né? Você precisa sempre declarar, por mais que seja uma forma boba. Uma coisa interessante aqui é que na atribuição você está atribuindo, jogando diretamente ao valor underline salário,
E aí você não protege o atributo, né? Você pode colocar aqui uma atribuição normal, que é a mesma atribuição que eu fiz aqui. Aí o que vai acontecer? Esse salário, na verdade, não é um atributo, é uma propriedade que ele vai verificar aqui e atribuir no underline de salário se necessário. Se tiver correto, caso contrário, vai lançar um erro. Então isso também é interessante para fazer funcionar direitinho. Aí é assim que é o código certo, que aí você consegue colocar um salário sem salário líquido, né? Um salário, mas que seja um salário maior que zero. Então se eu coloco aqui menos 1.000, vai dar um erro. É isso aí, gente. Esse daqui é o nosso property. E nisso, voltando ao nosso exemplo, como eu consigo fazer com que o João, que antes inicialmente era o pessoa.nome, como que tem um atributo só nome, como eu consigo mudar para que internamente agora não é nome, eu quero primeiro nome e sobrenome. Só que como eu faço isso sem ter que alterar lá nos métodos onde ele está chamando externamente. Aqui tem um exemplo que é isso, né? Então, aqui você tem um pessoa, o que eu vou fazer? Inicialmente o nome eu ponho a atribuição certinha e crio o meu getter do nome. Por quê? Porque as pessoas na hora de obter o nome lá fora vão poder obter. Como que eles vão obter? Vão pegar o primeiro nome e o sobrenome. Como que vai ser o primeiro nome e sobrenome? É dois atributos que eu instancio no meu construtor, né? Aqui eu estou fazendo, lembrando, quando eu faço isso, eu chamo esse setter e aí eu faço um split dos array nomes. Então tem uma lista de nomes, né? Que é um vetor de string. Eu transformo meu nome num vetor de string com a separação de espaços. Aqui eu pego o primeiro nome, que é a primeira posição, se existir, né? Caso contrário, eu passo uma string vazia. E o sobrenome, eu uso join para pegar só o meu sobrenome desse vetor. Se vocês tiverem dúvidas sobre isso aqui também, vocês brincam isso no Jupyter só para ver como funciona, ou no terminal, o que vocês acharem melhor. Então assim, esse código aqui vai funcionar sem ser modificado. Então o código lá fora que eu estava definindo como nome, sempre vai ser. Então, eu não preciso de ter, isso que é lindo no Python, eu não preciso de ter atributos privados, igual a gente está acostumado, quem já veio de Java que usa. Não preciso de ter atributos privados, não é um relaxamento de regra e o Java não prevê encapsulamento, ele prevê sim e pode ser usado. E você não precisa ficar colocando tanto de getter e setter, é muito feio em Python você começar a colocar get e setter de atributos, porque você não precisa. Se você quer encapsular algum atributo, você usa isso e consegue encapsular normalmente. Você não precisa se preocupar com isso.